E aí, pessoal? Para quem está nessa jornada de concursos públicos, entender o Tribunal de Contas da União, o TCU, é fundamental. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas funções, na estrutura e, claro, naqueles pontos que as bancas adoram cobrar em prova. Vamos lá? Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo, né? A gente vive numa república, o poder vem do povo e o dinheiro dos nossos impostos precisa ter um controle. Tem que ter alguém de olho. E para ajudar nessa missão, existe um órgão técnico super especializado. É sobre ele que a gente vai falar. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por cada um desses tópicos bem direitinho, para no final essa matéria estar toda organizada na cabeça. Então vamos lá, começando do começo, entendendo a razão de ser, o porquê de existir um órgão como o TCU. Imagina só o ciclo. A sociedade paga impostos, o governo usa essa grana para tocar o país e aí entra um órgão fiscalizador para checar se esse uso foi certinho. Essa fiscalização, ela garante que os gestores sejam responsáveis e que tudo seja transparente. É um ciclo de confiança, sabe? Essencial para a saúde da nossa democracia. Agora, atenção! Chegou um ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente na hora da prova. Qual a diferença entre controle interno e controle externo? Vamos resolver isso de uma vez por todas. A lógica aqui é bem a da separação de poderes, olha só. O controle interno, que está aí à esquerda, é como se fosse uma autoavaliação. O próprio órgão confere suas contas. O exemplo clássico é a CGU, a Controladoria Geral da União, fiscalizando o próprio Poder Executivo. Já o controle externo, à direita, é quando um poder fiscaliza o outro. É um olhar de fora, sabe? Para garantir a imparcialidade. E aqui está o pulo do gato. Quem é o titular, o dono do controle externo? É o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Só que, vamos combinar, os parlamentares não são necessariamente especialistas em auditoria, né? Por isso, a Constituição, muito sabiamente, criou um órgão para dar esse suporte técnico. Esse órgão é o TCU. Ele é o braço técnico do Congresso nessa fiscalização. E ó, isso aqui é uma dica de ouro para a prova, anota aí. Os sistemas não trabalham isolados, um não tem nada a ver com o outro. Pelo contrário, eles se ajudam. Se a CGU, lá no controle interno dela, acha uma irregularidade, ela tem a obrigação, por lei, de comunicar ao TCU. Essa integração é o que faz a fiscalização ser eficiente de verdade. Beleza, a gente já entendeu o que é o TCU, onde ele se encaixa, mas e na prática, o que ele faz no dia a dia? Quais são os superpoderes dele? Essa lista de competências vale ouro, e o mais importante aqui é prestar atenção nos verbos. O TCU aprecia as contas do presidente, ou seja, ele dá um parecer técnico, mas ele julga as contas dos outros gestores, tipo um diretor de autarquia. Percebe a diferença? Além disso, ele pode fazer auditoria por iniciativa própria, aplicar multa, enfim, ele tem bastante poder. Ok, mas e quem são as pessoas por trás disso tudo? Quem é que faz o TCU funcionar? Essa estrutura também cai bastante em prova. Isso aqui é importantíssimo. Pensa comigo. Para poder fiscalizar o poder sem medo, sem sofrer pressão, os membros do TCU precisam de independência. Por isso, a Constituição deu a eles as mesmas garantias dos ministros do STJ. Isso quer dizer vitalicidade, inamovibilidade, tudo aquilo que protege a magistratura. É uma blindagem necessária para eles poderem trabalhar direito. A estrutura é bem robusta. São 9 ministros. Temos os auditores, que podem substituí-los, e o Ministério Público de Contas. E aqui, uma pegadinha clássica de concurso. O MP de Contas não faz parte do MPU, o Ministério Público da União, tá? Ele é um órgão especializado que fica dentro da estrutura do próprio TCU, atuando ali para defender a lei. Agora a gente chega na parte que todo mundo conhece, né? Aquela que vira notícia no jornal. O processo de análise das contas do presidente da República. E ele tem etapas bem definidas. Olha como esse passo a passo deixa a divisão de tarefas bem clara. O TCU entra com a análise técnica, detalhada e dá a sua recomendação. Mas a palavra final, o martelo batido, o julgamento, esse é político. E quem faz é o Congresso Nacional. O parecer do TCU não obriga os parlamentares a nada. Mas é claro que o peso político de uma recomendação dessas é gigantesco. E aqui vai um detalhe super importante que veio lá do STF. Antigamente, tinha uma discussão de como esse julgamento no Congresso deveria acontecer. O Supremo bateu o martelo e disse, tem que ser em sessão conjunta, ou seja, deputados e senadores, todo mundo junto, votando. Isso dá um rito mais ágil e solene para esse momento. Bom, estamos chegando na reta final. Para fechar com chave de ouro, vamos revisar aqueles pontos que, assim, não dá para ir para a prova sem saber de jeito nenhum. Então vamos lá, resumo rápido. Ponto 1.
TCU não é judiciário, é órgão de auxílio do legislativo. Ponto 2. Lembra dos verbos? O TCU aprecia as contas do presidente, mas julga as dos outros gestores. Ponto 3. O status dos ministros é igual ao dos ministros do STJ. E por último, o parecer sobre as contas do presidente é só uma opinião técnica, mas uma opinião que pode abalar a República. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A gente fala opinião técnica, parece algo frio, né? Mas um parecer que recomenda rejeitar as contas de um presidente pode ser o começo de uma crise política, pode pautar a opinião pública e até virar base para um processo de impeachment. Isso mostra que, no fim das contas, a linha que separa o técnico do político é muito, mas muito mais tênue do que parece.